Conosco agora, professor de língua portuguesa e relações internacionais Brasil-Rússia da Universidade Federal de Kazan, que é uma das repúblicas, então, da Federação Russa. Professor Alef Aprígio, corre tem aqui conosco. Professor, muito obrigado por nos atender aqui no Brasil, na Nova Brasil. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, a Rússia não está diretamente envolvida, mas como é que isso se propagou aí na Federação Russa? A imprensa está comentando muito, tem, vamos dizer assim, coberturas isentas. Qual é a avaliação que o senhor faz, professor? Bom dia. Bom, falar de isenção nesse momento é bastante complicado, porque, como a gente viu, né, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, um racha absoluto. De um lado você tem Estados Unidos com seus aliados, do outro lado você tem Rússia, China e os seus aliados, né? Cada um vai defender os seus interesses, né? E todos têm interesse nesse pequeno conflito, né? Que já está se transformando em um conflito bastante grande e regional. Aqui na Rússia, a cobertura não é tão grande, até porque eles estão mais voltados, né, para o que acontece agora na região da Ucrânia, na guerra Rússia-Ucrânia. Porém, muitos analistas aqui dentro da Rússia diz que, vamos colocar assim, né, que esse conflito gera algo bom para a Rússia, porque tira a Rússia do radar, né? Então, o mundo passa a se preocupar muito mais com o que acontece no Oriente Médio, e isso abre espaço para a Rússia avançar mais, né, no campo de batalha contra a Ucrânia, e é ruim para a Ucrânia porque descentraliza a atenção. A atenção da Europa e dos americanos se voltam quase que exclusivamente agora para o que acontece no Oriente Médio. Então, é uma coisa meio dúbia, né? Por um lado, os russos acham que isso é interessante, do ponto de vista estratégico, geopolítico, e do outro lado dizem que pode minar completamente agora uma possibilidade de paz. Professor, tanto a Rússia quanto o Irã sofrem sanções econômicas e financeiras do Ocidente. Isso faz com que haja uma aproximação maior, na sua opinião, entre a Rússia e o Irã? Muito mais que isso, Heraldo. Eu acho que a relação da Rússia com o Irã ou com qualquer outra república ali, né, da Ásia está muito mais voltada numa luta com o que eles chamam de imperialismo ocidental, né? Então, pode ser uma coincidência que eles tenham a economia baseada no petróleo, coisa desse gênero, mas eles têm um inimigo comum, né, que é o que eles chamam de Ocidente, e muito mais que isso, a ocidentalização, né, desses dois países, tanto da Rússia como do próprio Irã. Professor, isso quase até nos remete de volta ao clima de uma Guerra Fria. Haja vista que a diferença é que hoje todos esses países são países capitalistas e não mais divididos em economia comunista de um lado e capitalista do outro? A Guerra Fria, na verdade, ela nunca terminou, né? Ela ganhou novos ares, ela tem um outro formato, ela caminha por outros caminhos, ela tem outros interesses. Então, sim, se a gente olhar, né, para o que era a Guerra Fria, de um lado você tinha Estados Unidos, do outro lado você tinha a União Soviética e os seus aliados, os seus guarda-chuvas, né? Hoje nós temos uma divisão que não é do ponto de vista, como você bem colocou, se é capitalismo de um lado ou se é socialismo ou comunismo do outro lado, mas você tem a hegemonia não só nas suas regiões, mas você ter outras vozes no mundo. E isso passa pelo Conselho de Segurança da ONU, isso passa pela a formação do mundo econômico hoje, quais países, né, são as influências regionais, quais países são influências globais. Então, é uma proxy guerra, né, uma guerra por procuração, em que cada país, cada potência vai ali de alguma forma financiando pequenos grupos, sejam eles terroristas ou pequenos países, a realizar aquilo que eles de fato não querem realizar. Inclusive o Irã, nesse ataque a Israel, bem claro, eu vejo dessa forma, que o Irã não tinha a intenção muito clara ou muito objetiva de agredir ou causar danos, né? Então, a gente vai por esse caminho ainda, né? Não sei se o Irã vai escalar, não sei se Israel vai escalar, mas uma escalada aqui levaria esses dois polos a fazer uma intervenção ainda mais forte, né? Que seria bastante perigoso.
Professor, para a gente conhecer bem do lado de cá, quando a gente diz a Rússia decidiu isso, aquilo, a Rússia é uma federação. Uma federação de países. E aí, a Rússia responde pela federação, é só ela e o resto vai atrás? Ou isso é dirigido, coisa assim, solidariamente entre os países ou os estados que compõem a Federação Russa, inclusive esse onde você está? Como é que é isso aí? A política russa é muito centralizada no que diz respeito a Moscou. Né? Moscou, então, toma praticamente todas as decisões. Essas pequenas autonomias, essas pequenas repúblicas, né, que formam parte da Rússia, elas respondem por coisas como de saúde pública, respondem coisas de orçamento interno, por exemplo, mas não chegam a tomar grandes decisões, nem sequer são consultados na hora de ver alguma coisa, tomar decisões relacionadas a políticas externas. Nesse ponto, as repúblicas têm quase nenhuma autonomia. Professor, muito obrigado. Que horas são aí, professor? Agora aqui são quase 3 horas da tarde. Muito obrigado, professor. Muito de nada, obrigado. Professor Aleph Aprígio Koching, professor de língua portuguesa, ele está em Kazan, uma das repúblicas que faz parte da Federação Russa. E ele tinha até dar aula. Ele mudou o horário de aula para poder atender a todos nós aqui no Brasil.